Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje aí estamos caminhando aí para mais uma aula aí do nosso módulo de diagramas hidráulicos pneumáticos e após falarmos aí a introdução sobre hidráulica, a introdução sobre pneumática, falarmos aí um pouco aí sobre os atuadores, sobre as válvulas, sobre a alimentação, hoje nós vamos dar início a realmente aí a leitura e a interpretação dos diagramas, que é o foco. Então hoje eu vou falar aí sobre o método intuitivo, ok? Aulinha bem simples, bem tranquila de se entender. Vou utilizar um simulador com vocês aqui e com isso nós já vamos ter uma base para os próximos exercícios que vão vir essa semana. Então o que é o método intuitivo? Ele é o nome dado à maneira mais usada para realizar a elaboração de circuitos pneumáticos e hidráulicos. É o método mais simples que vocês vão encontrar aí. O que eu preciso para poder elaborar um diagrama através do método intuitivo? Primeiramente, eu tenho que saber os componentes disponíveis para mim, certo? Então, é o indispensável. Em cima dos componentes disponíveis, você tem que saber o que você vai elaborar com eles, ou seja, a sequência de movimento que esses atuadores vão realizar. Você tendo essas duas informações aí, você vai elaborar o circuito por meio de uma análise lógica, ok? Então você tem que saber os componentes, a sequência de movimento deles, o que se pede, né? E em cima disso aí você vai elaborar o seu circuito, ok? Eu tenho um exemplo com vocês aqui bem tranquilo, ó. Uma válvula 3 vias com acionamento por botão pulsante e retorno por mola e um cilindro de ação simples por retorno por mola. Então esses aqui são os meus componentes. Então, aqui são os meus componentes. O que eu desejo? Qual que é o meu objetivo com esses componentes? Ao apertar a botoeira pulsante, o cilindro deve atuar. E ao desacionar a botoeira, o mesmo também deve retornar. Então, em cima aí do meu componente e do meu objetivo, eu agora vou elaborar uma sequência lógica para poder funcionar assim, ok? Então, eu vou pausar o vídeo aqui, vou abrir o simulador e vamos resolver esse exemplo juntos aí para vocês entenderem o que é o método intuitivo. Ok, então, pessoal. Então, aqui eu estou com o simulador aberto. O simulador se chama FluidSim Pneumático. Logo eu vou deixar ele disponível para vocês aí. E vamos lá. Então, ele me diz aí, ó, uma válvula 3 vias com acionamento por botão pulsante e retorno por mola e um cilindro de ação simples com retorno por mola. Primeiramente, eu gostaria de lembrar para vocês aí qual que é o escopo de todo o sistema hidráulico ou pneumático que ele vai conter. Então, eu tenho aqui a nossa apresentação anterior, deixa eu só procurar. Achei. Então, todo o sistema eletro-hidráulico eletropneumático ele vai conter atuadores, comando e controle, unidade de força. Então, a primeira coisa que nós temos aí para poder buscar, para poder elaborar este exemplo, é a nossa força, nosso compressor, ok? Então, aqui nós temos o compressor, então, a tomada de ar, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o nosso compressor, certo? Após isso, eu tenho que ter o meu lubrifiltro, certo? Já expliquei para vocês também. E agora, eu vou pegar a nossa válvula 3 vias com acionamento pulsante e retorno por mola. Então, deixa eu pesquisar aqui. Opa! Válvulas 3 vias. E um cilindro de ação simples com retorno por mola. Então, vamos buscar aqui o nosso cilindro de ação simples e retorno por mola. Deixa eu reorganizar o esquema aqui. Vocês podem olhar aqui que essa simbologia do cilindro aqui, ela está um pouco diferente da que eu passei para vocês. Por quê? Aqui dentro existe um ímã, que é um cilindro onde eu posso colocar no fim do curso dele um sensor magnético para saber se ele está acionado ou não. Não vamos entrar em detalhes agora. Eu vou tirar essa opção desse ímã, desse sensor. E agora realmente está igual vocês estão habituados, ok?
Então vamos fazer aí a configuração. Lá no meu exercício ele fala que é uma válvula 3 duas vias, então ela tem 3 passagens de duas posições, com o acionamento por botão pulsante. Então eu vou dar um duplo clique aqui e vou escolher o tipo de acionamento. Vocês podem ver que o acionamento, igual eu expliquei para vocês, é na esquerda. Ele mostra aqui para mim, ó, o botão pulsante. E o tipo de retorno dessa mola, ou dessa válvula, é por retorno por mola. Então vocês podem observar aqui, ó, acionamento botão pulsante, retorno por mola. Ok? Então vamos fazer a ligação. Vou ligar a minha tomada de ar, o meu compressor, à entrada do lubrifiltro. Após feito isso, eu vou ligar o meu lubrifiltro até ao terminal 1 do meu sistema, da minha válvula. Vocês lembram que o terminal 1, ele é o terminal de pressão, ok? Se vocês olharem lá naquela tabelinha da aula passada sobre atuadores, vocês vão lembrar disso. Deixa eu só abrir ela para vocês aqui, só para ficar bem claro. Então, nós temos aqui, ó, pressão, terminal 1. Se fosse um sistema hidráulico, seria representado pela letra P. Mas, como é um diagrama pneumático, número 1. Ah, Flávio, como que você sabe que é um diagrama pneumático? Pessoal, no próprio exemplo, ao ler, dá para perceber isso. Vocês lembram aí, ó, vocês olharem aqui, isso aqui é um cilindro de ação simples por retorno por mola. Se quando eu tenho um diagrama hidráulico, ou seja, um sistema hidráulico, eu tenho que retornar todo o meu óleo, todo o meu fluido para a minha unidade hidráulica, vocês concordam comigo que tendo somente um terminal aqui não seria possível isso? Então, na hora de ler o exercício, você já tem que ter essa noção. Terminal 3, o que é o terminal? Vamos por partes. Terminal 1, pressão. Terminal 2, vamos ver na aula anterior o que é o terminal 2. Saída, ó, 2 e 4 é o terminal de saída. Então, eu entro com a pressão e saio com a pressão. A saída da válvula vai onde? No meu cilindro, certo? Vamos observar agora o que é o terminal 3. Exaustão, terminal 3 e 5, os terminais 3 e 5 das válvulas pneumáticas são exaustão. Então, vou dar um duplo clique aqui e aqui eu tenho um silenciador. Vocês lembram que eu falei para vocês que um dos grandes problemas dos sistemas pneumáticos era o alto ruído. Então, nas válvulas são instalados o que nós chamamos de supressores ou silenciadores, ok? Que servem para diminuir esse escape da válvula, ok? Então, vou dar play na simulação aqui. E eu quero que vamos observar parte por parte. Então, eu tenho o meu fluido saindo pelo meu compressor. Ele vem, passa pelo meu lubrifiltro. Então, aqui ele é todo lubrificado para não causar estrago aqui internamente nas válvulas. Ele também é purificado também para não deixar aí umidade, não deixar aí poeira. Já expliquei a funcionalidade do lubrifiltro. Ele vem por aqui, ele vem... Opa, ele encontra a válvula 3 duas vias. Quando a válvula é de 3 duas vias, significa que ela tem 3 passagens e 2 posições. Eu expliquei também que quando a válvula é de 2 posições, a posição inicial dela é a posição da direita. Vocês podem observar aqui, ó, que está no quadradinho da direita. E aqui eu encontro um T. Se eu tenho um T, eu não consigo, o ar é um bloqueio, ok? Certo? Então, vamos aqui por partes. Então, eu acionei a minha válvula através do botão pulsante. Vocês lembram que eu falei que a válvula ela tem 2 posições? Então, ela saiu da posição da direita e agora passou para a posição da esquerda. Vamos reavaliar o circuito. Sai do meu compressor, passa pelo meu lubrifiltro, ele vem... Opa! Como ele mudou de posição, ele saiu da posição de bloqueado e encontrou uma seta. A seta eu expliquei para vocês que ela é uma entrada e uma saída. Então, ele vem... Opa, o meu fluido tem passagem agora, porque ela está na posição da seta. Ele vem por aqui e agora ele já consegue preencher a parte traseira do cilindro. Então, vocês podem ver aqui que já ficou azul, ó, já tem preenchimento de fluido aqui, de ar. Vou dar outro. Avançar. Opa, encheu toda a parte traseira do meu cilindro. O meu cilindro avançou.
Então aqui acaba de acontecer o nosso objetivo, que era o quê? Quando pressionar a botoeira pulsante, o cilindro deve atuar. E quando eu desacionar ela, vou desacionar. Opa! Então olha aqui, ó. A minha válvula saiu da posição da esquerda e retornou para a posição da direita. Flávio, por que retornou a posição da direita? Porque eu deixei de pressionar o botão, então eu soltei a mão do botão pulsante e aqui eu tenho uma mola empurrando a válvula para a posição da direita. Vamos ver o que vai acontecer agora? Então, o ar que estava preenchendo a parte traseira do cilindro, da camisa do cilindro, ele vai ser devolvido para a atmosfera. Então, ele vai vir por aqui, vai vir por aqui, ou para a válvula mudou de posição. Ela está na posição da seta agora, ela vem e vai para a atmosfera através do sistema de exaustão. Então, aquela mola que eu tinha lá dentro do cilindro, opa, olha lá, ó, já está indo. Então, aquela mola que eu tinha dentro do cilindro, ela empurrou o cilindro para a posição de recuado. O ar que preenchia a parte traseira dele veio por aqui, passou e foi para a atmosfera através do terminal 3. Ok? Então, vocês podem observar. Novamente, eu vou mostrar o processo, vão observando. O cilindro avançou, continua. Quando eu desaciono o botão, ele retorna. Agora, vamos aqui para vocês observar, ó. Pressionei a botoeira, estou com o botão pressionado. Cilindro avança. Soltei a botoeira. A mola empurra a válvula para a posição inicial. Ela troca de posição internamente. E o cilindro também retorna, fazendo a exaustão para o ar, ok? Então, esse aí foi o método intuitivo. Nós lemos os componentes que nós tínhamos. Nós vimos o que se desejava com esses componentes. E em cima disso nós montamos uma lógica com os conhecimentos que nós já temos, conhecimento do qual que é a posição da válvula, qual que é o funcionamento do cilindro, como que ia funcionar o botão pulsante, a mola. E em cima disso nós elaboramos uma lógica de funcionamento a fim de encontrar aquele método, ok? Então agora eu vou passar para vocês um outro exemplo intuitivo. Então, pessoal, o outro exemplo que eu tinha para mostrar para vocês era o exemplo na prática, ok? Então, aqui eu estou com a nossa bancada de estudos e eu vou passar cada um dos componentes que nós acabamos de ver no simulador, vou filmar para vocês os componentes reais e o funcionamento. Então, nós temos aqui o nosso compressor, que é o responsável por alimentar o nosso sistema, certo? Alimentação. Após o compressor, eu tenho aqui o lubrifiltro, que é o responsável por lubrificar todo o sistema. Vocês podem até olhar a simbologia dele aqui. Passando do meu lubrifiltro, saindo do meu lubrifiltro, eu tenho uma extensão aqui, certo? Somente para casos de aula, onde eu consigo fazer várias conexões. Passando da minha extensão, eu tenho aqui a válvula 3 duas vias, com botão pulsante e retorno por mola. Então aqui em cima, eu tenho o botão pulsante. Internamente tem uma mola que faz o retorno da minha válvula. E aqui eu tenho o meu cilindro de ação simples. Vocês podem observar que ele tem somente um terminal. Se eu acionar ele aqui e soltar, a própria mola faz o papel de recuá-lo. Então vamos lá. Eu ensinei para vocês que nós vamos sair do lubrifiltro e entrar na nossa válvula. Ensinei para vocês compressor, lubrifiltro, saindo do lubrifiltro vou para minha válvula. Então eu tenho aqui a minha saída aqui. Eu falei que a entrada de pressão na válvula era o terminal 1. Vocês podem observar aqui na minha válvula que eu tenho o terminal 1 como a entrada de pressão. Então, eu vou ligar o terminal 1. Certo? Liguei no terminal 1. O terminal 2 é o de saída da pressão. Então, eu entro com a pressão e a saída dele eu vou ligar no meu cilindro. Certo? Então, vamos fazer esse passo. Vocês me perdoem a qualidade aí, porque eu estou filmando somente com a mão. E a saída dele aqui, eu vou ligar no meu cilindro. Ok. Acabei de fazer aquela ligação que eu fiz para vocês no simulador. Vou alimentar meu sistema. Então aqui eu tenho uma válvula de bloqueio e nesse momento ela está dando passagem. O meu fluido está vindo, passando por toda a extensão e entrando na válvula. Só que aqui ela está na posição da direita. E quando está na posição da direita, ela se encontra bloqueada. Então eu vou apertar
o meu botão pulsante, ela vai mudar de posição internamente. Então ela mudou de posição internamente aqui, ela está na posição da esquerda, que é a posição na qual eu tenho passagem entre o terminal 1 e 2. Então o ar está vindo por aqui, entrando no terminal 1 e saindo no terminal 2, entrando na parte traseira do cilindro e avançando ele. Quando eu soltar o botão, a mola internamente dentro da válvula vai fazer ela voltar para a posição da direita. Quando ela volta da posição direita, a mola que tem aqui dentro faz com que o cilindro retorne. Então vocês podem observar aí. Pressionei, o cilindro avançou, soltei, o cilindro recuou. Então aqui tem aquela questão do silenciador que eu falei para vocês. Vocês podem ouvir aqui quando eu desassono a válvula. Esse aí é o silenciador, que é do terminal 3 que eu expliquei para vocês. Espero que essa aula tenha ficado bem tranquilo, bem fácil de entender o método intuitivo aí. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado. Desde já, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.